Aqui na página 10, nós precisamos reconhecer que a água no ambiente pode ser encontrada em diversos lugares. Para cada objeto que eu mostrar, vocês devem dizer se ele contém água ou não. No sanduíche, disseram que não. No copo de suco, contém água. No gelo, contém água. Na bexiga, contém água. Nas plantas, não contém água. E nos seres humanos, não contém água. Aqui reflita com os colegas sobre as diferentes respostas da turminha durante a atividade realizada pela professora Cecília. Comente aquelas com as quais você concorda ou das quais discorda, justificando-se. Falando um pouquinho sobre cada um agora, a água pode estar presente em grande quantidade em um copo de suco, por exemplo. Mas em alguns objetos, a água está presente em quantidade tão pequena que não é visível. Podemos, entretanto, perceber sua presença porque o objeto é úmido, como o caso do sanduíche. As plantas, os animais e os seres humanos dependem da água. Ela é muito importante para a manutenção de algumas de nossas funções vitais, como a temperatura do corpo, o transporte de nutrientes e a eliminação de substâncias na urina, no suor e nas fezes. Sabendo disso, podemos afirmar que tanto nas plantas do vaso como no corpo dos seres humanos há água. Quando a temperatura é muito baixa, como é dentro do congelador de uma geladeira, a água transforma-se em gelo. O gelo é, portanto, água na forma sólida. Nós sabemos que o ar não é apenas um gás, mas uma mistura de vários gases: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água. O vapor de água é uma forma gasosa como a água se apresenta na natureza. Por isso, a bexiga de borracha cheia de ar também contém água. Então, nós podemos entender, então, porque em tudo que a professora Cecília mostrou, havia água. Aqui nós temos uma tirinha. Elas podem ser usadas como uma forma de conscientização e alerta para assuntos de interesse em população em geral. Aqui vocês vão, na tirinha abaixo, Marcelinho é um garoto que não gosta de desperdícios e está sempre alertando a todos sobre sua volta sobre a importância de economizar água. Observe a tirinha. Depois você irá criar uma tirinha sobre a importância da água, dos cuidados que devemos ter com esse recurso, que é essencial à vida. Seja criativo, use seus conhecimentos e compartilhe. Na página 12, você vai fazer a associação correta entre as imagens e suas respectivas legendas. Número 2. A água é essencial aos seres vivos. Mas muitas pessoas não têm acesso à água de qualidade. Letra A. Em que lugares do planeta existe água disponível que possa ser usada, ingerida ou absorvida pelos seres vivos? Então, você vai citar alguns exemplos aí onde nós podemos encontrar essa água. B. Em sua opinião, por que é importante determinarmos a qualidade da água? Letra C. Escreva um pequeno texto completando a frase a seguir. Devemos usar a água. Número 3. A professora Cecília fez uma atividade com a turminha para demonstrar a diferença entre os tipos de rocha. Ela pingou água sobre 2 pedaços de rocha, como mostra ao lado. Na rocha 1, a água gotejada desapareceu rapidamente. Da superfície, na rocha 2, a água escorreu pela pedra. Com esses resultados, você acha que a turminha identificou cada pedra? Então, anteriormente, nós falamos sobre o permeável e o impermeável. Então, você vai explicar a sua resposta. Vamos relembrar. Aqui nós temos várias palavras que serão inseridas no texto abaixo. Página 14. Neste capítulo, relataremos as qualidades sensoriais da água: gosto, odor, cor, e conheceremos o caminho da água. Nas cidades, a importância da participação de todos para a economia de água no presente e como garantia para a geração futura também. Aqui nós temos o cachorrinho bebendo água da fonte. Isso não é certo, porque a água pode conter impurezas, e micro-organismos que fazem mal à saúde. E a água boa para beber é água sem contaminação, uma água limpa, água potável. E a água ela pode ser utilizada para lavar alimentos, cozinhar, tomar banho, produzir roupas e alimentos, criar animais, limpar a casa e etc. Aqui nós temos as características da água. Como vimos, a água pode conter sais dissolvidos e esses sais dependem das rochas por onde ela passa.
Enquanto circula por entre as rochas, a água dissolve certa quantidade desses sais. Então, a água coletada em lugares diferentes tem sais diferentes em sua constituição. Então, a quantidade desses sais, em geral, é tão pequena que nós não sentimos o gosto. Nesses casos, a água é potável. E por não percebermos nenhum gosto nela, dizemos que ela é insípida, que é sem gosto. E a água potável também ela pode ser inodora, que é sem cheiro, e incolor, que é transparente e sem cor. Então, a água potável é a água boa para bebermos e para usarmos em nossas atividades diárias. Página 17. Embora seja considerada de excelente qualidade, por que a gente não deve beber essa água beber água da chuva? Ou seja, ela não é potável. A água da chuva, assim como o gelo que se acumula no alto das montanhas, é praticamente pura. Entretanto, se ao cair, a água da chuva pode passar por áreas poluídas e ela pode adquirir impurezas e substâncias tóxicas. Por isso, não é recomendado. A água que bebemos é tratada e tem sais dissolvidos, que não vemos nem percebemos pelo gosto. Então, apesar de o consumo da água da chuva sem tratamento não ser recomendado, ela pode ser aproveitada por várias finalidades, que podem contribuir para a economia da água. Então, nós devemos evitar o consumo da água da chuva, lembrando, entretanto, que se essa água for consumida esporadicamente, não fará mal, tá? Mas a água das chuvas nas cidades pode conter gases e substâncias poluentes. O que devemos evitar é o consumo da água da chuva que entra em contato com as calhas e o telhado das casas. Esses objetos são sujos e podem conter fezes de pássaros e micro-organismos que fazem mal à saúde. Página 18. Quase tudo se dissolve na água. Você já reparou uma limonada? Deve ter notado que o suco de limão se misturou facilmente com a água. E ao se juntar ao açúcar, a mistura também foi rápida. Nesse caso, dizemos que o suco de limão e o açúcar foram dissolvidos na água. Agora, diferente é misturar e dissolver. Se a gente despejar um pouco de areia na água e agitá-la, você continuará vendo areia. E parando a agitação, toda a areia irá para o fundo. Isso acontece porque a areia estava simplesmente misturada com a água. Aqui você vai observar a diferença entre misturar e dissolver. Você vai observar o material, o testado, e vai dizer ao lado se dissolveu ou não. E na letra A, você vai dizer qual é a cor da água nos copos em que o material se dissolveu, se era transparente ou não. Qual é o cheiro da água nos copos em que o material se dissolveu? Aí você precisa perceber se há algum cheiro nessa água. Letra C, sem experimentar a água de cada um dos copos, teria como você saber que eles contêm algo a mais além de água? Explique. Então, você precisa ver o que você está percebendo visualmente nessas substâncias. Se dissolveu, se não dissolveu, se tem algo a mais. Letra D, a que conclusão você chegou sobre as características e o consumo da água? No número 2, nesta imagem, a água é cristalina, ou seja, tão transparente que podemos ver as tartarugas nadando na areia ao fundo. Então, na letra A, você acha que essa água é potável? Justifique sua resposta. Então, observando, você vai justificar. B, de acordo com a imagem, podemos afirmar que essa água é inodora, insípida ou incolor. Letra número 3, se você morasse em um local onde há tratamento de água, mas onde existem muitos rios por perto e as chuvas são constantes, como faria para ter água de qualidade boa para beber? Então, nós temos aí alguns processos que nós vamos fazer em casa mesmo com essa água. Você vai citar. 4. Associe corretamente os termos da coluna da esquerda com as definições da coluna da direita. Aqui nós temos a atividade da plataforma. Faça a associação correta entre as palavras e suas respectivas legendas. Letra A para as plantas, letra B para os seres aquáticos, letra C para animais terrestres e letra D, os animais marinhos. Vocês vão ler as frases e inserir as letras. Número 2. Embora seja considerada de excelente qualidade, por que a água da chuva não é própria para beber, ou seja, ela não é potável? Número 3. Você vai dizer o significado de impurezas e substâncias tóxicas. Número 4, preencha as lacunas com as palavras a seguir. Então, temos aí uma frase embaixo, vocês vão inserir as palavras incolor, inodora e insípida.